Olá, seja muito bem-vindo ao canal Por Elas. Aqui a gente fala sobre família, comportamento, saúde emocional e hoje a gente está trazendo o tema sobre mudança, mais especificamente sobre mudança de país. E eu e a minha parceira Ana Generoso, a gente vai contar um pouquinho de como foi todo esse movimento para a gente e vamos falar de 3 situações que abalam o emocional. Então vem com a gente. Mas antes da gente começar, se inscreva, ative o sininho, que assim você ajuda a fazer o nosso canal crescer e chegar para mais pessoas. Bora lá, Carol? Vamos embora. Gente, aí nós começamos o primeiro desafio. O desafio de deixar os seus pais, o desafio de deixar o seu país, o desafio de deixar a sua cultura e o desafio de ir para outro país e enfrentar a nova cultura. Inicialmente, eu vim para cá, para Londres, e eu vim com a minha prima. E eu tinha, sim, a minha tia me esperando aqui, né? O caso da mãe da minha prima. Só que quando nós chegamos, primeira coisa que deparamos, né, foi na imigração, né? Essa já começou a diversidades, né? Os problemas aí, porque eu não falava a língua, né? Então, passamos ali pela imigração, tivemos que fomos abordadas e tivemos que se explicar, né, o porquê estaríamos vindo para cá. E, enfim, logo que nós chegamos, né, já tomamos um pouquinho de susto, porque nós deparamos com várias culturas, várias pessoas diferentes, né, um mundo totalmente diferente. E dali começou. Carol, quando eu cheguei aqui em UK, primeiro foi já literalmente quase um parto para sair do Brasil, né? Porque eu sempre fui muito apegada, eu sempre falei que eu não iria morar fora do país. E, bom, eu estava casada com 2 filhos pequenos, o meu menor fez 2 anos aqui, quando a gente chegou, e foi assim, foi um cortar o cordão umbilical na raiz. E aí foi um chororô, foi muito duro emocionalmente para mim, me desvincular. Não é que eu vivia na minha família, né? Mas eu tinha um suporte muito grande deles ali. E vim com a cara e com a coragem sem ninguém aqui. Então, o Marcos já tinha morado aqui em UK, mas há muitos anos atrás, e a gente não tinha um suporte de algo seguro para gente. E uma situação que foi que deu aquele baque que eu estava em outro país mesmo, foi logo na hora que a gente desceu do avião, que a gente desembarcou. E eu com os meninos ali e tal, aquele bando de gente falando em inglês, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ao meu redor. E o cara perguntou, como eu estava com o meu filho no colo, perguntou se tinha cadeirinha, né, que tinha o carrinho, se ia subir de elevador, e eu não estava entendendo nada, e o Marcos preocupado com as coisas ali, eu comecei a querer entrar em pânico, eu falei, não, para. Aí o Marcos falou que não, e a gente seguiu em frente. Então, cada momento, assim, que acontecia alguma coisa, regalava os olhos e falava, meu Deus, e agora? Mas o mais importante nesses momentos não tem para onde correr, você vai ter que se acalmar, respirar fundo, se não estiver entendendo nada, Google Tradutor ali para ajudar também, e procurar alguém que possa te ajudar, que seja confiável, né? Alguém, no meu caso ali no aeroporto era o Marcos, mas você está sozinha, como foi seu caso, né? Você veio com a sua prima, mas vocês tinham que fazer tudo por vocês mesmas. A sua prima falava inglês, Carol? Não, Thalita, ela não falava inglês. E então foi aonde nós achamos muito mais adversidades, né? Pelo fato da gente não falar a língua, não conseguir ter uma conversação, né? Até mesmo do que talvez eles poderiam estar explicando a gente ali na imigração, e podemos estar entendendo, né, do que ele estava falando para a gente. O que eu quero dizer é que toda vez que nós saímos da nossa zona de conforto, seja qual for ela, né, e essa adaptação de viver em outro país, por exemplo, é uma adaptação onde nós temos que deixar para trás a nossa cultura, né, não exatamente esquecer ela, mas entender que nós precisamos nos adaptar
para que possamos ir para frente, para que possamos conseguir ter uma vivência adequada, né? Como aqui os ingleses, eles são bastante diferentes da nossa cultura, eles são um pouco mais reservados. É aonde também encontramos e temos um pouquinho a reação de choque, né? Porque nós pensamos assim, nossa, mas esse povo é muito frio. Na verdade, independente disso, nós temos que entrar nessa cultura para que possamos sobreviver bem aqui. Não é, Thalita? A gente vai pelas beiradinhas, né, Carol? A gente vai se chocando assim. Muitas vezes a gente acha que é falta de educação, mas na realidade é a postura deles, né? E chegar com respeito no país que não é seu é fundamental. Assim você vai poder começar a abrir as portas. Porque se já chegar e começar a achar que você pode fazer igual você fazia no seu país, as pessoas vão se sentir agredidas, no sentido assim, poxa, não está respeitando o meu lugar. Aí é onde tem muito aquelas brigas e é onde a gente vê vários exemplos de vídeos na internet de o pessoal mandando brasileiro de volta para casa, ou indiano, porque não está entrando e não está se permitindo se adaptar ao país, à cultura do país. Então, isso é uma dica importantíssima. Chegue com respeito pela cultura e entenda qual é o seu lugar. Não é que você não vai, eu sou sempre estrangeiro. Não. Você tem que chegar humildemente. Essa que é a questão. Chegue com respeito no país, mesmo se não for para o UK que você vai, mas chegue com respeito pela cultura, pelo país, que assim você vai abrindo as portas da onde você está. E outra coisa, né, Carol? A expectativa e a realidade. Essa mata todo mundo, né? É exatamente isso, Thalita. Mas voltando aqui um pouco atrás, a Thalita disse do respeito, né? Ela deu uma pauta aqui falando o que nós devemos fazer para que nos adaptamos nesse outro país. Eu acho muito necessário que nós também procuramos uma escola, né? Caso você não fale a língua, porque será mais fácil a sua adaptação, será mais fácil você se adaptar na cultura, né? Você ter uma vivência boa, né? Para que a realidade da sua vida não seja tão assustadora, porque a mudança ela te causa um impacto muito grande, né? Mas com a língua ela te causa um pouquinho menos. Isso é verdade, Carol. E olha, nesses últimos anos aqui eu percebo que eu já melhorei bastante meu inglês, mas estou longe de ter uma conversação boa. Eu me comunico, eu não converso, né? Que é uma coisa bem diferente. E você deve estar se perguntando também, você que está assistindo esse vídeo, o que tudo isso tem a ver com o emocional. Tem a ver que a gente sai do nosso país com uma rede de apoio, a gente sai do nosso país sabendo lidar com toda a situação. E quando a gente vai para outro país, a gente não conhece as regras, a gente não conhece a cultura, como a gente falou, muitas vezes a gente chega sem o respeito, e isso tudo vai te causando muitas frustrações, vai te causando muita insegurança, muito medo. Vou contar um caso que aconteceu essa semana aqui. Eu recebi uma ligação da Polícia Metropolitana. Eu não moro em Londres, a Carol mora em Londres, mas eu recebi uma ligação da Polícia Metropolitana. Eu já entrei em pânico, porque como assim? O que está acontecendo? Por que eles estão me ligando? Eles só me ligaram uma vez, não ligaram mais. Então, você já fica com a cabeça a mil para tentar entender o que está acontecendo. Por mais que a gente não tenha feito nada, muitas vezes a gente começa a ficar com aquela sensação assim, meu Deus, será que eu fiz e não estou sabendo? Então, isso tudo vai bater em insegurança, vai bater em frustração, vai deixando a gente meio que acuado, né? Fica muito acuado e a gente não sabe como reagir a tudo isso. E o que vai acontecer com o nosso emocional? Vai para as cucuia. Quando a gente sai do país, cada um por si, Deus para todos. A Carol veio, tinha lugar para ficar na casa da tia dela, só que ninguém vai pegar na sua mão e te ensinar. Vai falar, olha, o ponto de ônibus está ali, a entrada do metrô está ali, e vai. Mas é essa insegurança que a gente fica, principalmente quando a gente não sabe a língua.
Então, a gente fica com a insegurança e isso vai se tornando uma bola de neve para quando a gente está fora do país, porque a gente não tem suporte emocional. E isso vai abalando a gente. Muitos desistem, voltam para o Brasil. Olha só, Thalita, e é exatamente isso que você falou. É aonde as pessoas elas começam a surgir vários obstáculos, vários probleminhas aí emocionais, né? Primeiro, dela não falar a língua, segundo, dela não conseguir, né? Automaticamente aí ela não consegue se adaptar, né? Porque ela tem que depender das pessoas. E é muito difícil quando você está em outro país depender das pessoas, porque as pessoas elas não têm tanta disponibilidade, não pelo fato delas serem ruins, mas pelo fato que ela trabalha geralmente de manhã, de tarde, de noite. Quando você chega, você faz de tudo. Você não fica exigindo trabalho, né? Você pega o que aparecer. Então, tem muitas pessoas, como você mencionou, elas não conseguem se adaptar, e muitas, ou quando se adapta no sentido da forma delas, né, elas começam a ficar frustradas, aonde surge aí vários problemas. O meu caso, eu passei por situações de bullying, e foi, vamos colocar aí, tem 1 ano mais ou menos, e eu moro muitos anos nesse país. A minha sorte é que eu falo inglês, eu consigo me comunicar, né? Então, automaticamente, quando aquela pessoa ela me viu dialogando, falando com ela, respondendo, ela não teve mais reação, ela não pôde continuar com aquilo ali que eu posso dizer um bullying, né? Porque ela falou e ela levou. Eu acho que ela pensou assim, não, ela não vai comunicar comigo. Eu não sei o que passou na cabeça dela. Então, ou seja, gente, numa situação dessa, quando você não sabe, né, ou quando você não está preparado para ter um diálogo, uma conversação, ou o que acontecer na sua vida, é muito difícil. Porque é exatamente o que eu falei, você não consegue se adaptar. E aí os problemas emocionais começam a vir. Gente, eu não consigo ficar nesse país, esse país é horrível. Isso eu não estou falando aonde eu estou falando em qualquer lugar que você tiver no mundo. Porque é assim que a gente começa a pensar. Esse país é horrível, essa cultura é horrível, não tem nada para fazer, é um país frio, eu estou longe da minha família, o que eu estou fazendo aqui? E aí vai surgindo diversos problemas na sua mente, até que você vai embora e não consegue realizar o seu sonho. Não é, Thalita? É isso mesmo. E quantas vezes passa isso pela nossa cabeça? Eu tô aqui quase 3 anos. Carol tá bem mais que eu, né? 17, Carol? Não, estou aqui 18 anos. Pois é, né? Eu sou um bebezinho, a Carol já é uma quase adulta aqui no país. Mas todas essas inseguranças, Carol, que vão chegando, precisa de alguma forma a gente trabalhar isso, né? Como você trabalhou as suas inseguranças, os seus medos? Gente, eu fui vencendo no dia a dia, como todo tempo eu estou tentando colocar aqui, né, para vocês. A forma de aprendizado, né, buscando, por exemplo, vou trabalhar, né, em tal lugar, independente do que eu vou fazer, tentar me comunicar, tentar prestar atenção, tentar aprender, né, tentar buscar uma escola, tentar desenvolver. Falar assim, não, peraí, eu tô aqui, eu sou diferente, né, tá todo mundo aqui falando inglês, eu não falo, mas deixa eu fazer. Né? É um desafio? Mas eu preciso vencer isso aqui, nem que eu fale errado, mas eu vou falar. E assim eu fui vencendo etapas, né? É fácil? Não é fácil, gente. É difícil? É difícil. Mas nós temos que quebrar isso, né? Para que a gente vai alcançando o melhor. E conforme você vai andando, conforme você vai quebrando essa vergonha, talvez, esse obstáculo, você vai alcançando o melhor. Você vai se adaptando, você automaticamente vai aprendendo com a cultura e você vai, ao mesmo tempo, quebrando, né? Quebrando os problemas que estão no emocional. Por quê? Porque aquilo que é difícil para você, né? Aquilo ali vai começar a se tornar fácil. Por quê? Porque você não vai ter medo. Você vai chegar no lugar, você vai tirar de letra, mesmo que você fale errado. Mas você vai estar quebrando um obstáculo. Né? Você vai pensar assim, não, eu estou indo, eu vou, eu faço, aconteço, eu não fico aqui parado. E isso automaticamente você vai aprendendo
e vai vencendo os obstáculos, né? E vencendo os obstáculos, você vai tirando todo o probleminha que está ali, ó, começando a armazenar, ou que foi armazenado na sua mente, para que você desenvolva o melhor de onde você está. Está pensando em mudar de país? Lembre-se, obstáculos vão ter, mas chegue com respeito, procure estudar sobre a língua e a cultura, que as coisas vão se encaixando. E uma coisa também que é muito importante, fazer network. Você conhecer pessoas. Isso não quer dizer que é uma rede de apoio, mas quanto mais pessoas você conhece, mais você sabe se der algum tipo de problema, quem tem um conhecimento maior do que o seu sobre as situações no país, você pode trocar informações. Então, isso também é muito importante. E é isso. Um pouco da nossa vivência, da nossa mudança para UK. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, comente aqui se você está pensando em mudar de país e para onde você vai. E até o próximo vídeo. Até mais, gente.